Comando Vermelho representa, no imaginário contemporâneo brasileiro e em realidade factual, uma das mais notórias facções criminosas cuja origem, expansão e influência nas comunidades estão intrinsecamente ligadas ao cenário político, social e econômico do Brasil. Com suas raízes profundamente fincadas nos presídios, onde surgiu como um grupo que lutava contra as condições desumanas de detenção, o Comando Vermelho evoluiu de maneira complexa, tornando-se notório por seus atos que vão desde assaltos e sequestros até massacres e intensas disputas por territórios. Seu impacto vai além do crime organizado, influenciando de forma significativa a dinâmica das comunidades onde atua e o aparato de segurança pública. O Comando Vermelho surgiu no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, um local historicamente utilizado para isolar indivíduos desde o período do Império, devido à sua localização remota. Inicialmente, a ilha servia para isolar pessoas com doenças contagiosas e, posteriormente, durante a ditadura militar, tornou-se um local para presos políticos e criminosos comuns. Esta mistura de detentos criou um ambiente propício para a troca de ideologias e táticas, culminando na formação de uma das facções mais temidas do Brasil. A interação entre presos políticos e criminosos comuns na Ilha Grande foi crucial para a formação do Comando Vermelho. Presos por crimes comuns aprenderam técnicas de organização e resistência com os presos políticos, o que fortaleceu a união entre eles. Esta aliança inusitada entre diferentes tipos de presos levou à criação da Falange Vermelha. Seus fundadores eram presos comuns. Rogério Langruber, conhecido como o Bagulhão, era traficante de drogas. William da Silva Lima, conhecido como Professor, era assaltante de bancos, sequestrador e realizava extorsões. E José Jorge Saldanha, conhecido como Zé Bigode. Este era segurança bancário. Foi preso por assalto a banco. Já preso, assassinou na cadeia um ex-policial a facadas e foi exilado no presídio da Ilha Grande, onde fundou, em 1979, o Comando Vermelho junto de seus comparsas. Conseguiu fugir do presídio em 1980 e, em abril de 1981, trocou tiros com policiais por 12 horas. Este episódio foi relatado no filme 400 contra 1. Após sua formação, o Comando Vermelho começou a expandir suas atividades para além das prisões, estabelecendo controle sobre várias favelas no Rio de Janeiro e criando uma extensa rede de tráfico de drogas e armas. Nos anos de 1980 e 1990, a facção solidificou seu poder, estendendo sua influência para outros estados brasileiros e até países vizinhos, enquanto enfrentava violentos confrontos com facções rivais, consolidando ainda mais sua notoriedade no cenário do crime organizado. A estrutura do Comando Vermelho é caracterizada por uma hierarquia menos rígida comparada a outras organizações criminosas, sendo composta por donos do morro, que são os líderes do tráfico em diversas regiões. Essa configuração descentralizada permite que cada comunidade dominada pelo Comando Vermelho tenha seu próprio dono do morro, gerando uma dinâmica de poder localizada e adaptável às circunstâncias de cada território. Dentro desta estrutura flexível, ainda existem líderes com grande influência, como Wilton Carlos Quintanilha, conhecido como Abelha, e Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas. Esses líderes comandam territórios específicos e possuem maior poder de decisão nas áreas sob seu controle, o que demonstra a importância da influência territorial na dinâmica de poder do Comando Vermelho. As decisões dentro do Comando Vermelho são tomadas de forma descentralizada, com os donos do morro formando alianças entre si para tomar decisões coletivas. Essa estrutura permite uma autonomia significativa para os líderes locais, mas também exige a formação de alianças estratégicas para fortalecer o poder coletivo e evitar tentativas de usurpação interna. A expansão territorial do Comando Vermelho, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, ilustra como a facção adapta e modifica sua estrutura de poder para consolidar controle sobre novos territórios. Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos dois principais líderes do Comando Vermelho. O outro é Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar. Marcinho VP ficou em grande evidência no dia 24 de 3 de 2024, após seu filho Oruan usar uma camiseta no festival de música Lollapalooza, pedindo a liberdade de seu pai.
O Comando Vermelho desempenha um papel central no tráfico de drogas, controlando rotas significativas e estabelecendo alianças estratégicas para garantir o fluxo de narcóticos. A facção expandiu suas operações para além das fronteiras do Rio de Janeiro, alcançando estados no norte como Pará e Amazonas, e até países vizinhos como Paraguai, Bolívia e Colômbia. Este avanço territorial facilita a distribuição de cocaína e skunk, com rotas que passam por áreas estratégicas e menos policiadas, como a rota do Rio Solimões. A lavagem de dinheiro é uma prática comum dentro do Comando Vermelho, utilizando contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos. Operações como a Operação Overload 2 revelaram como a facção movimentou cerca de 200 milhões de reais em um ano, utilizando contas bancárias para dar aparência de legalidade ao dinheiro proveniente de atividades criminosas. Nas comunidades sob seu controle, o Comando Vermelho estabeleceu sistemas paralelos de governança, oferecendo proteção e serviços básicos em troca de lealdade. Essa influência se estende a um poder social significativo, onde a facção atua muitas vezes onde o Estado é ausente ou ineficaz, consolidando ainda mais seu poder nas áreas marginalizadas. A rivalidade entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital destaca-se como uma das mais intensas e duradouras no cenário do crime organizado brasileiro. Essa disputa se intensificou especialmente a partir de 2016, após a morte de Jorge Rafaat Toumani, um importante narcotraficante que controlava rotas de drogas entre o Brasil e o Paraguai. Com a morte de Rafaat, o PCC assumiu o controle dessas rotas, exacerbando o conflito com o Comando Vermelho, que passou a formar alianças com facções locais para combater a influência paulista. Os confrontos do Comando Vermelho não se limitam ao PCC, eles também incluem violentas disputas com milícias. Em áreas como Rio das Pedras, onde as milícias possuíam forte domínio, o Comando Vermelho intensificou suas tentativas de invasão, especialmente após episódios de violência e fragmentação dentro das milícias. Essas tentativas são parte de uma estratégia maior de expansão territorial, que busca ampliar o controle do Comando Vermelho sobre o comércio de drogas e armas, particularmente em regiões estratégicas da zona oeste do Rio de Janeiro. A atuação do Comando Vermelho em suas disputas territoriais com outras facções tem um profundo impacto na segurança pública. Os confrontos frequentes entre essas facções resultam em altos índices de violência e instabilidade, desafiando as autoridades a desenvolverem estratégias mais eficazes de combate ao crime organizado. A presença da polícia em quase metade desses confrontos sublinha a complexidade das dinâmicas de violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a própria atuação policial se torna um componente crítico desses padrões de confronto. A trajetória do Comando Vermelho ilustra o entrelaçamento complexo entre o crime organizado e o tecido social e político do Brasil, revelando as nuances de seu desenvolvimento desde a fundação dentro dos presídios, até seu papel atual nas disputas territoriais e na influência política e econômica nas comunidades. Agora, me conte aqui nos comentários o que achou desse vídeo. O que você acha de Oruan ter pedido a liberdade de seu pai? Acha que Marcinho VP já pagou pelos crimes cometidos no passado? Você acha que o Comando Vermelho possui mais influência que o primeiro comando da capital? Muito obrigado por sua audiência. Fique agora com o próximo vídeo do canal Cismático.